da alma. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. O homem é formado, assim, de três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório. Repetimos-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim, todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência, tudo o que desejardes, menos um homem. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Depende da significação das palavras.
Por que não tendes uma palavra para cada coisa? A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida e, nesta significação, é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que, depois da morte, retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que nós, igualmente, chamamos alma, e é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isto decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma, entendida como o fluido vital, é razoável. Porém, se entende a alma como o espírito encarnado, é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é, por si, o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamais perispírito, outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? O espírito é um só e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma
que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós, como as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes, que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Que se deve entender por alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões, frequentemente, não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais, e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens, e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos faz compreender. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração daqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais.